Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Quarto ano A, quarto ano B. Os filhos do quarto A, os filhos do quarto B. Vamos lá? Ciências. A aula de hoje vamos retomar algumas coisas e aprofundar, tá bom? Cadeia alimentar e os decompositores. Vamos lá. Essa imagem ela é uma cadeia alimentar. Lembra que uma cadeia alimentar é como se fosse uma corrente formada por elos. Essas argolas da corrente são partes da cadeia. Olha que legal essa cadeia alimentar. Começa com a plantinha, que é o vegetal, que produz o seu próprio alimento, por isso é produtor. Depois nós temos aqui o gafanhoto, que é o consumidor primário. Consumidor primário se alimenta, come a plantinha. Depois o roedor, consumidor secundário, porque come o consumidor primário. Depois a águia, consumidor terciário, porque come o consumidor secundário. Por fim, nós temos os decompositores, que são fungos, bactérias. Olha que legal! Os decompositores, fungos e bactérias, só entram em ação quando um ser vivo morre. Pode ser a plantinha, tá vendo? Pode ser o gafanhoto, pode ser o roedor e pode ser a águia. Quando esses seres vivos morrem, podem ser vegetais ou animais. Quando eles morrem, os decompositores entram em ação. Mas como eles entram em ação? Vamos ver isso? Pode passar. Então, a nossa aula de hoje de ciências tem dois objetivos. O primeiro, retomar o conceito de cadeia alimentar, que já trabalhamos, e compreender a estrutura e a função dos decompositores. Nós vamos continuar essa aula e vamos avançar para os micro-organismos, seres microscópicos, tá bom? Bem pequenininhos, que só se vê com microscópio. Vamos lá, pode passar. Então, a nossa primeira parte, cadeia alimentar, retomando o nosso conteúdo. Uma cadeia alimentar é uma relação alimentar linear, semelhante a uma linha, entre os seres vivos, onde um ser serve de alimento para o outro, pois há a necessidade de energia. Então vamos lá. O vegetal é o produtor. Por que produtor? Porque através da fotossíntese ele produz o seu próprio alimento e também oxigênio que nós respiramos. Então tá aqui, o primeiro elo, a primeira parte, o primeiro ser vivo na cadeia alimentar sempre é o produtor. Depois nós temos o consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Esse exemplo mostra 4 consumidores. Pode ter menos, pode ter mais. O grilo come o vegetal. O sapo come o grilo. A cobra come o sapo e o gavião come a cobra. Sabe o que acontece? Nessa relação alimentar em que um se alimenta do outro, acontece a transmissão de energia. Dentro desse ser vivo existe energia. Quando esse cara comer a plantinha, ele vai absorver a energia que tem aqui dentro. Mesma coisa esse. Quando esse come esse, o sapo absorve a
energia que tem dentro do grilo e também a energia da plantinha que está aqui dentro. E assim por diante. Então, nessa cadeia alimentar acontece a transmissão de energia. Um absorve a energia do outro. E assim por diante. Pode passar. Teia alimentar. Relação que se estabelece em forma de rede em que um ser vivo se alimenta e serve de alimento para vários outros. Se você pegar 2 cadeias, 3, 4 e colocar tudo junto, você tem uma teia alimentar. Uma teia alimentar é a união de 2 ou mais cadeias alimentares. É uma rede de cadeias alimentares. Olha que legal essa teia alimentar. O tomate é o produtor. Tomate, um fruto. O gafanhoto come o tomate. O sapo come o gafanhoto. A cobra come o sapo e a águia come a cobra. Nós temos aqui uma cadeia alimentar. Segunda cadeia. Aqui nós temos o tomate, o produtor. O passarinho come o tomate. A cobra come o passarinho e a águia come a cobra. Olha aqui mais uma cadeia alimentar. Eu destaquei 2. Eu vou destacar uma terceira. Tem mais? Aqui está o fruto, o tomate. O besouro come o fruto. O passarinho come o besouro. A cobra come o passarinho e a águia come a cobra. Eu destaquei 3 cadeias alimentares dentro desta teia. Descubra as outras. Tudo bem? Pode passar. O que você acha que acontece com o fruto no corpo do passarinho que o comeu? Eu coloquei esse cachorrinho porque ele está também em dúvida. Inclusive, ele fez um monte de cálculos e estudou para saber o que acontece com o fruto dentro do corpo do passarinho. Eu já dei uma dica. Eu já te ajudei. O que acontece? Quem sabe? Vamos lá? Pode passar. Parte das substâncias que formavam o fruto, o tomate, ficou incorporado ao organismo do passarinho. Chamamos essas substâncias de nutrientes. Os nutrientes carregam a energia. Lembra que eu falei que numa cadeia alimentar acontece uma transmissão de energia? Essa energia está dentro dos nutrientes. Olha que coisa legal. Aqui está o passarinho. O passarinho não tem dente, ele tem bico. Aqui nós temos o esôfago, por onde desce o alimento. Nós temos o papo, aonde o alimento fica armazenado e ele é umedecido. Depois nós temos o proventrículo. Não lembra dessa palavrinha, não. Lembra que isso aqui é um estômago. Falou de proventrículo, falou de estômago. É o estômago químico do passarinho. Depois tem o fígado, nós também temos estômago, esôfago, temos fígado, temos intestino. Nós não temos bico. Então vamos lá. O alimento desce pelo esôfago, fica armazenado no papo do passarinho, onde ele é umedecido, depois desce para o estômago, que nós estamos chamando de proventrículo,
Depois vem para a moela, que é um tipo de estômago mecânico que vai triturar o alimento. E tem muitas vezes pedra dentro. Depois desce para o intestino delgado. Aqui no intestino, o nutriente ou os nutrientes são absorvidos. Nossa, olha que processo maluco. O passarinho comeu tomate que veio parar aqui no intestino e os nutrientes do tomate serão absorvidos aqui pelo intestino e distribuídos pelo corpo inteiro do passarinho. Esses nutrientes trazem a energia. Tem aqui a cloaca, as fezes, a urina e o ovo. Sai tudo aqui. Pode passar. Bom, na cadeia alimentar abordada, aquela que trabalhamos com o tomatinho, só o passarinho absorveu os nutrientes do fruto? O que você acha? Só o passarinho absorveu a energia dos nutrientes do tomate? Pode passar. Olha que legal. Voltei naquela imagem. A cadeia alimentar na verdade, a teia alimentar, que tem várias cadeias alimentares. O gás carbônico, lembra o que faz o vegetal? A fotossíntese. O que é a fotossíntese? É quando a plantinha, ela absorve o gás carbônico, ela suga do solo sais minerais e água, e pega a luz do sol e transforma tudo isso, gás carbônico, sais minerais e água, transforma tudo isso em alimento e oxigênio. Então, o gás carbônico que está aqui dentro da plantinha, os nutrientes que ela tem, ela produz o seu próprio alimento. E a água caminharão através da cadeia alimentar e de toda a teia alimentar de forma direta e indireta. Olha que legal. Os nutrientes do tomate vão passar de forma direta para o gafanhoto. Quando o sapo come o gafanhoto, os nutrientes que estavam aqui e que agora estão aqui vão passar para ele. Então, esses nutrientes vão chegar até o sapo de forma indireta, porque passa pelo gafanhoto. Mesma coisa, a cobra, ela vai se alimentar dos nutrientes do sapo, mas não só do sapo, do tomate e do gafanhoto que estão dentro do sapo. Por fim, a águia vai consumir os nutrientes da cobra, do sapo, do gafanhoto e do tomate. Isso é a transmissão de energia através dos nutrientes que serão absorvidos aqui, aqui e aqui. Olha que coisa maluca. Sem energia, o gafanhoto não se move, não vive. Sem energia, o sapo não vive, não sobrevive, não reproduz. Sem energia, não brincamos, não estudamos. Aonde está a energia? Nos alimentos, que eu estou chamando de nutrientes. Pode passar. Existe uma frase muito popular, muito conhecida. Nós somos o que comemos. Nós somos o que comemos. Olha só, esse cara aqui comeu muitos vegetais, frutas
alimentos saudáveis. Terá uma vida longa. Olha esse cara. Comeu pizza, lanche, refrigerante. Somos produtos das nossas escolhas. Se você se alimenta de forma saudável, esses nutrientes te alimentam de forma saudável. Se você se alimenta de uma forma sem respeitar a sua saúde, o que vai acontecer com o seu corpo? Então nós somos o que comemos. Pode passar. Esse cara é o que ele come muito brócolis. Olha a cabeça dele, é uma cabeça de brócolis. Se você comer muito brócolis, você vai ficar que nem esse cara. Após a morte desses seres vivos, o que acontecerá com seus corpos? Uma plantinha morre. Aqui o corpo dela, as folhas. O que acontece quando um ser vivo morre? Eu dei a dica para você lá no começo da aula. Quem sabe? Pode passar. Algumas substâncias ficarão incorporadas ao solo, isto é, passam a fazer parte dele. São sais minerais, por exemplo. Os sais minerais serão absorvidos pela raiz da planta. Outros vão para a atmosfera. As substâncias, como por exemplo o gás carbônico e água. E uma vez no solo ou na atmosfera, essas substâncias dos seres vivos que morreram podem novamente ser utilizados pelos vegetais. Aqui tem uma plantinha, a flor, o fruto, folha, o caule e a raiz. Eu coloquei essa imagem porque aqui estão os sais minerais, as substâncias dos seres vivos que morreram. Mas de que forma o corpo do animal que morreu se transforma em sais minerais, ou em gás carbônico, ou em água? Essa é a questão. Pode passar. Aqui entram os nossos amigos decompositores, fungos e bactérias. Olha que coisa maluca. Decompositores são, em boa parte, micro-organismos. Micro, pequenininho. Isso aqui é um decompositor, mas não é micro-organismo. Por isso eu coloquei. São, em boa parte, micro-organismos. Isso aqui é um cogumelo, que também realiza o trabalho de decomposição. Então, seres muito pequenos, em sua maioria, tão pequenos que não podemos vê-los a olho nu. Precisamos de um microscópio. Trata-se de uma variedade de fungos e bactérias. Seu objetivo é atacar os cadáveres. Excrementos. Ai, meu Deus. Desculpa. Restos de vegetais e, em geral, matéria orgânica, decompondo-a em sais minerais, água e gás carbônico. Resumindo, quando morre um bichinho, um cachorro, um elefante, um leão ou uma planta, se eles morreram, quem entra agora em ação? Decompositores, o último elo da cadeia alimentar. Os decompositores vão pegar esse corpo do cachorrinho, do leão, do elefante ou da planta e vão pegar uma parte para eles, os fungos e bactérias vão absorver uma parte para eles e outra parte vai liberar na natureza, na forma de sais minerais, água e gás carbônico. Tudo isso vai voltar para o solo ou para a atmosfera
e será reaproveitado novamente. É um ciclo que não tem fim. Essa é a natureza, essa é a ecologia, é a relação harmoniosa entre os seres vivos. Cuide dos seres vivos, das plantinhas e cuide também de você. Tudo bem? Bons estudos, nos vemos na próxima aula. Beijão!